Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, graças a Deus, por consentimento do Pai Celestial, estamos iniciando mais um dia, mais um programa Madrugada com Deus, desta quinta-feira. Em nossa casa, Templo Espiritual Maria Santíssima, a quinta-feira é dedicada ao trabalho de auxílio à saúde. São os médicos espirituais, utilizando da mediunidade, vêm até nós para contribuir com o nosso bem-estar, quer dizer, a nossa melhora física. Sabe quando nós temos uma doença que vem ali nos impedindo de ser feliz, de alcançar os propósitos, enfim, de estar bem. Então esses espíritos vêm até nós nos ajudar a curar esse mal físico que sabemos que tem origem no espírito. O espírito sendo a força motriz que mantém o corpo. Quando ele está bem, o corpo vai vibrar no bem. Então, mesmo que o corpo venha a ter uma fraqueza, uma fragilidade, um problema, a força motora, quer dizer, aquela força que mantém esse corpo, ela sendo forte, ela combate os males. Ela combate, sabe? Na condição física, nós sabemos que nós temos o nosso campo imunológico, né? O corpo tem a sua própria imunidade. O seu combate é todas as toxinas, as bactérias, não é isso? E quando a nossa imunidade está baixa, nós ficamos vulneráveis a doenças, a vírus, bactérias, fungos, enfim. A mesma coisa acontece quando o espírito está fraco. Ah, mas Júlio, quando o espírito fica fraco? Quando ele se afasta da força do universo. Nosso espírito se alimenta de uma força maior. Nosso espírito, que também é uma energia, se alimenta de uma força maior, a força criadora. Sabe aquela força que nós intitulamos como Deus? É essa força que mantém a vida, essa força que criou e mantém a vida, em todos os seus reinos, do mineral ao celestial. Então, quando você se afasta de Deus, você acaba ficando vulnerável, a sua imunidade cai. Olha só, cai de verdade. E eu não estou falando de você estar grudado dentro de uma igreja, de uma casa espírita, não é isso. Deus, como bem resumiu Cristo Jesus, é amor. Quando você se afasta desse sentimento puro e verdadeiro, que é o amor, que é Deus, você fica vulnerável às doenças. Então hoje, como na nossa casa é dedicado à saúde, nosso irmão Issal, um grande amigo espiritual, grande quando a gente cita aqui, gente, não é de estatura não, é de conhecimento e de amor. Um espírito torna-se grande quando ele aprende e pratica os ensinamentos de Jesus. Aí ele se torna grande, grande em comparação às fragilidades da matéria. Então, gente, nosso irmão Issal, ele vem nos trazer um conhecimento, uma palestra, uma aula, como ajudar alguém doente. Esse é o tema do programa de hoje. Então, para nos prepararmos para absorver do que esse Espírito tem a nos dar, eu te convido a orar. Vamos orar? Vamos, no amanhecer deste novo dia, vamos fazer uma prece? A prece que já nos habituamos, a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor,
Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Após essa oração, só nos resta abrir o nosso coração para ouvir as palavras deste amigo espiritual, nosso irmão Issal. Salve Jesus! Dentro dos tratamentos que são feitos junto às salas espirituais, muitos irmãos que ali estão trazem as suas dificuldades adquiridas por vários tipos de vida, de hábitos, de pensamentos e de sentimentos. Tratar alguém é ajudar a esse alguém a se tratar. Tratar alguém é mostrar caminhos que muitas vezes não são percebidos por quem doente está. Dentro dessas alas de tratamentos, alguns irmãos têm muita dificuldade de entender o quanto o amor de Deus pode lhe ajudar a equilibrar o seu próprio corpo na condição em que se encontra. Alguns que na terra viviam sempre separadamente dos outros, espíritos que não reconhecem no outro a irmandade de Deus, espíritos agressivos, bravos, violentos, e que, aos poucos, envolvidos nessas correntes naturais, junto às flores, junto às plantas e às próprias vibrações das ambiências em que estão, vão serenando a fera que carregam dentro deles. Alguns desses irmãos, devido a desvarios por excessos, acabam trazendo dificuldade de organizar a própria mente. Não olham um doutor, um preto velho, um cigano. Não olham um irmão que vem lhe trazer ajuda como alguém que lhe quer tratar. Mas muitas vezes o chamam de pai, o chamam de mãe, pois é a referência mental que ainda suas mentes guardam de alguém que lhe foi muito importante na vida. Pessoas que trazem lembranças, mas muito sutis. E essas lembranças, mesmo sendo ainda pequenas, são para nós importantes para que possamos nos aproximar
e então levar a cada um deles o que precisam. Há alguns tratamentos que exigem de sentir. Conversamos, elevamos a lugares onde podem sentir a energia do sol, da lua, da noite, do dia, mesmo que seja diferente do astral que estão vós encarnados, eles recebem do astral onde estão essas vibrações. Começam a lembrar momentos de suas vidas. Como as almas são ainda atormentadas, muitos trazem recordações tristes de abusos, de desvarios, de dores, de sofrimento. Registros que estão marcados em suas almas e que precisamos pacientemente acalmar. Ao trabalho que se faz, os fluidos regeneradores são aplicados mesmo à distância, pois nem todos podem chegar perto desses irmãos. Ficam em ambientes protegidos para que não gerem outros sentimentos de desagrado com irmãos que estão em mesma situação mental e emocional. Como trazem essas pequenas referências de sentimento paternal, maternal, os espíritos que se aproximam deles começam a projetar em suas mentes lembranças daquilo que o espírito guarda de mais forte em seu sentimento. Às vezes, um carinho, um afago, às vezes, uma palavra que foi dita num momento especial, às vezes um lugar que foi levado, dentre tantos outros mais, que ficou marcado em sua memória e trazendo naquele dia muita satisfação e alegria. Essas imagens, sentimentos, são por nós trabalhadas para que esses sintam que o amor é o caminho, como quem segura a mão de alguém que anda na escuridão, às cegas. Esse, guiado por esse sentimento de amor, consegue encontrar a luz, a porta, o lugar que precisa andar para vencer a própria escuridão que o atormenta. Um abraço, muitas vezes é usado ternamente para ajudar a acalmar esses corações. Na Terra, a resistência, o medo e o próprio hábito de não abraçar, muitas vezes gera a esses espíritos um pequeno choque benéfico quando recebe de alguém um abraço assim. Abraçar, fazer-se sentir acolhido, acolhida, amado, amada, protegido, protegida, começa a despertar no íntimo de cada um uma energia de paz. Ao tratamento desses irmãos, que na grande maioria das vezes leva-se alguns anos, é possível fazer com que uma mente que se perdeu ao esquecimento da própria memória consiga voltar, consiga se achar e aos poucos trazer novamente lembranças favoráveis que lhe ajudarão a desenvolver sua própria saúde.
dentro dos trabalhos como estes que são feitos aqui. A primeira lição que se aprende é ouvir. Ouça a quem tem dor. Ouça a quem está triste. Ouça a quem está raivoso. Ouça a quem doente está. Não é só falar, ouvir, pois é necessário tirar de dentro da alma a sua dor. Quem ouve alguém, também trata esse alguém. Mas quem ouve não pode guardar para si a dor do outro. Não pode guardar para si o desequilíbrio do outro. Deve, em oração e preces, envolver nas correntes fluídicas de amor o irmão que assim o está, para que cesse dele toda a dificuldade de equilibrar seu próprio ser. Quando se ouve esses irmãos, muitas histórias são relatadas. Consegue-se identificar e diagnosticar com mais clareza tudo o que atormenta o espírito. Consegue perceber as dores que muitos deles criam em suas mentes, gerando em seus corpos espirituais anomalias, dores causadas pelas carências, pelo abandono, pela falta de amor, de atenção, por sentimentos que são atribuídos a outros, mas, na verdade, estão alinhados à forma de pensar de quem ali está. Tratamento não é a base apenas de medicação, mas grandes trabalhos são feitos quando se está próximo de alguém e começa a ensinar de uma forma muito simples como pode se tratar. Existem aqui áreas onde levamos esses irmãos para poder molhar os pés em fontes cristalinas, em meio às pedras, a peixes, a vegetações, e lá eles vão sentindo essa energia de amor. Vão vendo as tristezas, a raiva, o medo ir embora, em formas enegrecidas que saem e desprendem dos seus corpos quando começam a sentir as águas em seus pés. Cachoeiras que caem de lá, águas com fluidos salutares de amor, recebidos das preces, onde os irmãos aqui se encontram, conseguem tirar muitas energias ruins que geram a esses irmãos desequilíbrio. Tratamento em todas as alas que aqui se faz. Muito próximo é ao que vocês hoje estão fazendo. Nem todas as almas sentem, porque estão deitadas, porque estão tristes, mas aquelas que já conseguem se acalmar, aquelas que já conseguem respirar, já conseguem perceber todas as energias que as envolvem, levando a elas uma sensação de paz, de alegria. O espírito que já está melhor começa a sorrir. O espírito que já está se curando começa a se alegrar, começa a cantar. E assim vemos nas alas espirituais quem já está melhorando em seus tratamentos. Aqueles que chegavam aqui com feições tristes, fechadas,
trazendo a expressão da dor em seus rostos, começam agora a expressar luz através de um sorriso, através de uma brincadeira com outro, ou de gestos simples de externar ao outro a ajuda que tanto precisa ter. Dessa forma é que trabalhamos aqui. Na terra, exigimos apenas de cada um a paciência, por ela ser necessária a desenvolver em cada um de vós a condição de aos poucos receber tudo o que Deus quer nos dar. Hoje, nesse trabalho que está sendo feito, muitos irmãos que também recebem um tratamento lá estão aqui para ver que não há diferença entre os tratamentos, para ver que todos recebem do mesmo jeito, do mesmo amor, pois assim é a vontade do Pai. Quando você ouvir alguém, lembre que você está ajudando a tratar esse alguém. E quando ouvir, ouça, não com os ouvidos somente, ouça com o coração. Se puder fazer algo por esse alguém, faça. Se aos seus olhos não puder fazer, apenas ore por esse alguém, pois já levará a ele algo muito melhor que ele pode receber. Deus abençoe vocês. Obrigado. Pois é, realmente tratamento não é só medicação. Não. Um erro gravíssimo comete-se quando foca apenas em tomar medicação. Eu quero me curar, eu preciso tomar determinada medicação. Não, eu quero me curar de um mal, eu preciso me avaliar para ver quais foram as minhas atitudes que me levaram a ter este mal. Sabe? Conhecer a origem nos faz vencedor. Por quê? Porque se eu conheço a origem do que é bom, eu vou praticar o que é bom. Mas se eu conheço a origem dos problemas que hoje eu vivo, eu vou modificar desde o início. Eu vou transformar. Por isso o nosso irmão Issal vem nos falando, tratamento não é só medicação. É sim a sua reprogramação de postura diante da sua vida. Obrigado ao nosso irmão Issal por todo o conhecimento. E falando em conhecimento, vamos a mais uma leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Na resposta que deu a seus discípulos quando estes, dizendo: Mestre, come, lhe pediam que se alimentasse, Jesus afirma veladamente não estar sujeito às necessidades e contingências materiais da humanidade. Afirma, pois, veladamente, sua natureza extra-humana. Confirmando o que dissemos no comentário dos 3 primeiros evangelhos, essa resposta mostra que Jesus não fazia realmente refeições como os homens o supunham, que só as fazia aparentemente quando era necessário ou para convencê-los de que, de fato, tinha a natureza humana que lhe atribuíam e na qual era preciso que acreditassem, a fim de que a sua missão fosse aceita e produzisse frutos.
ou para lhes dar um ensinamento, um exemplo de caridade, de perdão, de amor. Dando aquela resposta, o Mestre também obedeceu ao propósito, repetimos, de provar a seus discípulos que um só objetivo tinha, um único pensamento: prosseguir na obra de regeneração que empreendera. Os campos de que fala Jesus a seus discípulos, convidando-os a contemplá-los, já alvejantes e prontos para a ceifa, representam os países aonde ele os mandava adiante de si e nos quais se encontravam homens preparados a receber a boa nova, a ouvir e guardar a palavra de verdade, a se lhes grupar e a segui-lo a ele. Jesus era o que semeia, os discípulos eram o que colhe. Trabalhando pelo progresso de seus irmãos, eram recompensados pelo progresso pessoal que realizavam. Neste progresso estavam os frutos que colhiam e que lhes aparelhavam o caminho para a perfeição. Eu vos enviei, disse-lhes Jesus, para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Segundo o Espírito que vivifica, Jesus, por essas palavras, exprime um duplo pensamento. Alude primeiramente à influência espiritual que, por sua ação oculta sobre os homens e sem que estes tivessem dela consciência, os preparava a escutar e receber a palavra dos discípulos. Os Espíritos preparavam os campos onde Jesus mandava que seus discípulos ceifassem. Alude também aos Espíritos que, ou errantes ou encarnados em missão, trabalharam antes dos discípulos pelo progresso do espírito humano, prepararam o advento do Verbo, executando obra que aos mesmos discípulos tocava continuar. Mais longe ia ainda o pensamento de Jesus, alcançava o futuro, os tempos da era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita que se inicia. Ele é ainda agora o que semeia. Falo por intermédio dos Espíritos do Senhor, órgãos do Espírito da Verdade. Apóstolos da nova revelação, vós todos que caminhais nas pegadas do Mestre, que vos esforçais por difundir a fé e reconduzir ao aprisco as ovelhas tresmalhadas. Todos vós semeais com Jesus, que é o Espírito da Verdade, porque sois o que ceifa, e partilhais da alegria do Mestre ao virdes que surgem as espigas da próxima colheita. Os campos que já branqueiam e se mostram prontos para a ceifa são todos os homens que, escutando as palavras de verdade, as pesam e comentam, e volvem à fé pura e adoram em espírito e verdade. E esses, a quem tal acontece, não se rejubilam? E vós não partilhais da sua alegria? Não rejubilais com os que colhem essa alegria? Sim, que eles, por sua vez, se tornam o que semeia com Jesus e ceifa. Mas, sobretudo, diante do pai de família é que experimentareis arroubos de ventura e de reconhecimento, vendo ali agrupados os que semeiam e os que colhem, a entoarem estreitamente unidos louvores ao Senhor. Que assim seja com relação a vós, ó bem-amados. Essa a bênção que vos enviam os que velam por vós.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. A frase que Jesus nos traz, quer dizer, todos os seus conhecimentos, nos fortalece. Em pequenas frases, Jesus deixou uma grandiosidade de informação. Olha quando ele diz assim: conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. O conhecimento nos liberta, porque quando eu sei das verdades, eu mudo a minha postura, eu mudo a minha vida, eu transformo, eu supero, não é? Então é pelo conhecimento, e é o que nós buscamos aqui, através da mediunidade, trazer até vocês. Tá certo? Amanhã estaremos de volta. Olha, um forte abraço. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.